A eliminação do São Paulo da Copa Sul-Americana foi um vexame? Bem, se você analisar o contexto, né, do que vem acontecendo, eu diria que faz parte de uma série de fracassos que incomodam o torcedor são paulino. O time foi eliminado nesse ano já, em torneios de mata-mata, do Paulista pelo Corinthians quando tinha a vaga nas mãos em Itaquera, no finalzinho. Perdeu nos pênaltis. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense jogando no Morumbi, na Copa do Brasil. Título que jamais conquistou. E foi eliminado na noite de quinta-feira pelo Colón, na Argentina, nos pênaltis. No ano passado, nessa mesma competição internacional, foi desclassificado em casa, enfrentando um time pequeno, o Defensa e Justiça, uma equipe dos arredores de Buenos Aires, sem nenhuma história, nenhuma trajetória internacional, um time que basicamente ocupa segunda divisão, terceira divisão do futebol argentino e que circunstancialmente ali na primeira se classificou com merecimento para a Sul-Americana e eliminou o São Paulo, empatando no estádio do Morumbi. Então, se você olhar o contexto, o São Paulo de fato tem fracassado demais. São muitas eliminações em torneios eliminatórios, torneios de mata-mata. Se nós procurarmos, vamos encontrar eliminações feias até em Campeonato Paulista, em outras edições da Copa do Brasil. Enfim, o São Paulo vem colecionando fracassos há algum tempo em torneio de mata-mata. Isso incomoda o seu torcedor e é evidente que o torcedor de São Paulo não festejou a eliminação da Copa Sul-Americana. Eu duvido que algum torcedor tenha dormido feliz porque o time perdeu nos pênaltis para o Colón, né? Houve quem defendesse o desprezo à Sul-Americana, né, que o São Paulo se preocupasse apenas com o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não fez isso. E aí eu acho que foi digno o time do técnico Diego Aguirre, que escalou uma equipe competitiva, embora poupando atletas e obviamente priorizando o Campeonato Brasileiro, né, e conseguiu vencer o jogo. Foi eliminado porque atuou muito mal no Morumbi, no jogo de ida, quando perdeu por 1-0 e não foi capaz de furar a retranca do Colón. Ali o São Paulo mostrou deficiências, problemas, limitações, porque contra um adversário trancado, o time não foi capaz de conseguir a vitória. Colón queria apenas empatar, acabou achando um gol num tiro de média distância de fora da área e levou três pontos, né? A vitória para casa em pleno Morumbi, diante de cerca de 5 mil argentinos que viajaram até o Brasil para acompanhar a sua equipe, o que deu o sinal do quão importante era esse confronto e é a Copa Sul-Americana para a equipe de Santa Fé. É importante situar o tamanho do Colón, o tamanho do Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça é um time muito menor. Colón é uma equipe com mais tradição da província de Santa Fé, que não costuma vender barato, digamos assim, os resultados quando joga contra os grandes argentinos em seus domínios, no cemitério de elefantes, seu estádio. É um time com mais história, com mais peso, com mais camisa, e um time melhor do que era o que ano passado de amarelo e verde no Defensa e Justiça foi ao Morumbi e eliminou o São Paulo. Então, se você analisar o contexto do desempenho recente do São Paulo em torneios de mata-mata, é sim muito ruim. É um vexame. É um vexame. Ser eliminado tantas vezes por equipes menores, evidentemente, não é motivo de orgulho, não é algo que possa ser minimizado. Ninguém tem que passar pano. Mas a atuação, especificamente no jogo da noite de quinta-feira, foi digna. Foi digna. O São Paulo trafegou, nesses últimos tempos, contando o jogo de quinta-feira, entre o vexame e a dignidade. Por quê? Porque, embora houvesse quem clamasse pelo desprezo à Sul-Americana, a Aguirre levou a campo um time poupando jogadores para as partidas do Brasileirão, que lidera, mas um time competitivo, que venceu o jogo. Venceu o jogo por 1-0, levou para os pênaltis e aí foi derrotado na cobrança de penalidades. Aliás, perdeu um pênalti, né? Não foi o desempenho sofrível do Santos, por exemplo, na Copa do Brasil contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O São Paulo caiu jogando futebol, enfrentando um adversário que é difícil em seus domínios, conseguindo a vitória e perdendo nos pênaltis. Algo que mostrou que o São Paulo não desprezou a Sul-Americana, não levou um time qualquer, vou lá, se perder, perdeu, não teve isso. E eu duvido que algum torcedor de São Paulo tenha ficado feliz com a eliminação. A eliminação não faz bem a ninguém, o torcedor não fica contente com a eliminação. Mas a prioridade ao brasileiro faz sentido. E isso é possível, como o São Paulo mostrou nessa noite especificamente, né? É possível priorizar uma competição levando a outra a sério. Não avançou na Sul-Americana porque faltou competência. O time não conseguiu. Mas o time não desprezou a Copa Sul-Americana. E eu acho que isso é digno. Nós temos que parar com essa história aqui no Brasil de desprezar torneios internacionais como se os times brasileiros dominassem o cenário sul-americano, vencessem todas as taças, ganhassem tudo quanto é torneio. Não é nada disso. Nada disso. A Sul-Americana é o segundo torneio importante na América do Sul e é desejada, essa Copa, por todos os times do continente. O Independente é o maior campeão da Copa Libertadores, rival do meu time aqui, o Racing, do meu time argentino, e conquistou a Copa Sul-Americana diante do Flamengo no ano passado, comemorou muito. E tem que comemorar mesmo. Lógico que tem que comemorar. Não é porque ele ganhou várias vezes a Libertadores que a Sul-Americana não tem importância. Por isso ele se auto-intitula Rei de Copas, porque ele tem muitas taças internacionais, né? O Boca não deixa por menos. Quer conquistá-las. O River Plate foi campeão da Sul-Americana em 2014 e tratou como se fosse quase uma Libertadores.
que conquistaria em seguida, né, com o técnico Marcelo Galhardo. Então, aqui no Brasil, há quem defenda, por exemplo, que o São Paulo, por liderar um campeonato brasileiro antes de chegar à sua metade, deveria desprezar a Sul-Americana. Como se o São Paulo tivesse condições de fazer isso, o torcedor tricolor sabe que não é bem assim. São Paulo não ganha o Campeonato Paulista desde 2005, o brasileiro desde 2008. Uma década se passando. Né? A Libertadores e o Mundial de Clubes foram conquistados pela última vez em 2005. E o último título do São Paulo foi justamente a Copa Sul-Americana, que muita gente menospreza, mas foi um título legítimo ganho em 2012, que, claro, teve um pouco de um brilho ofuscado na festa pela conquista, porque o jogo contra o Tigre não terminou por conta de toda aquela confusão do Morumbi. Mas é um título internacional, é o único do São Paulo na última década, deveria ser valorizado, como o São Paulo valorizou sim a edição atual da Copa Sul-Americana. Não avançou porque não foi capaz, mas não fez corpo mole, não esnobou o torneio, jogou como se deve. Se não conseguiu avançar, méritos do Colón, deméritos do São Paulo, mas caiu com dignidade. Não foi blasé, não esnobou o torneio. Não avançou porque não conseguiu, e isso faz parte do jogo. Isso, como diria Vanderlei Luxemburgo, pertence ao futebol. Saudações.